Dizer-vos, em primeiro lugar, eu trazia uma pastinha, deve ser aquela. Aqui a Alexa vem para a mesa, não é? E este painel foi um pouco alterado pelas seguintes razões. A primeira, nós ainda não sabemos onde está a nossa investigadora de Braga, a Liliana Rodrigues, porque ela telefonou-nos a dizer que estava parada junto à estação de Espinho, porque alguém se tinha atirado para a linha, portanto tinha havido um suicídio. E, portanto, o comboio era para chegar às 2 horas a Lisboa e às 2 horas ainda estava em Espinho. Ora, neste momento, que horas são, por favor? Pronto. Assim que ela chegar, ela integra-se, mas nós temos que avançar. Entretanto, dizer que a mesa também sofre uma alteração, porque a Alexandra Santos, Alexa, que estaria no primeiro painel, também teve alguns problemas. Aliás, ela não sabia que tinha existido esta alteração de painéis e por isso nós vamos integrá-la agora neste painel. Em primeiro lugar, agradecer à Maria José Magalhães, que está neste painel não como Presidente da UMAR, mas como investigadora, da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, ao Manuel Carlos Silva, professor na Universidade do Minho. Eu escuso dizer que és professor catedrático, essas coisas grandes e um grande currículo, tão grande como os teus cabelos brancos ou ainda mais, mas que te ficam bem, não está mal nenhum. E o Manuel Carlos Silva, que é um gosto tê-lo connosco nesta reflexão teórica que nós queremos fazer. E a Alexa, que esteve na primeira mesa que fizemos na primeira tertúlia sobre mulheres lésbicas, trans, e que nos vai trazer também aqui não só o seu pensamento próprio, como a reflexão que foi feita nesse painel onde ela esteve. Começo, no entanto, por pedir à Maria José Magalhães que seja a primeira a falar, porque ela tem que ir para o Porto. A filha faz anos hoje e portanto, está aqui numa certa ansiedade para ir jantar com a filha e assim. Este painel vai ser importante porque nós precisamos de uma reflexão sobre tudo aquilo que na anterior mesa nós aqui visualizamos, ou seja, como é que estas mulheres de diversos setores sociais, diferentes em termos de classe social, de etnia, como é o caso da Sónia, que ainda aí está, mulheres que trabalham noutros trabalhos que normalmente nem sequer são vistos como trabalho, não é? Como o caso da Fátima, no trabalho sexual. Também mulheres imigrantes e outras. Como é que todas estas experiências se cruzam? Como é que o ativismo em torno da interseccionalidade pode ser feito? Temos reflexão teórica na nossa academia sobre isso, mas o apelo que eu faço aos teóricos, ao teórico e à teórica que está connosco, é que vocês vejam como é que nós podemos atuar em termos de ativismo com esta perspectiva da interseccionalidade, que não sendo nova, acaba por ganhar muito mais peso nos tempos atuais. Por isso, eu vou dar a palavra à Maria José Magalhães, depois à Alexa e, por último, mas os últimos são os primeiros, ao Manuel Carlos Silva, certo? E vejamos se a Liliana consegue, coitada, chegar para cá. Eu de facto, acho que o microfone incomoda, mas para gravar e ouvem melhor, pronto, mas ele incomoda um pouco, não é? Ora bem, eu tenho apenas 20 minutos para falar, porque a Manuela já disse a razão, não é? Também temos que nos limitar. Eu queria trazer hoje para aqui alguma das minhas reflexões que não são de agora, mas que também são propiciadas por este projeto, portanto, por estas
vozes diferentes, estas experiências e subjetividades diferentes. Isto faz feedback, como diria a minha amiga Lucília, é feedback. Ai, desculpa. Bom, desculpa. Esta é a do Porto, da Norte. Então, eu tenho assim algumas frases escritas e vou seguir um pouco aquilo que escrevi, porque a minha reflexão é no sentido de hoje, que é a conclusão que eu quero chegar no final da minha intervenção, de que hoje volta a ser necessário equilibrar com esforço, o equilíbrio periclitante entre a construção de um sujeito mulheres, de um grupo social mulheres, e um sujeito político feminista que pode não necessariamente ser só de mulheres. Portanto, esta uma diferença, uma distinção que eu considero que é importante fazer para o ativismo entre o que são relações sociais, e as relações sociais são na base dos antagonismos de interesses entre grupos que divergem nos interesses que têm, nos seus objetivos, e portanto são grupos sociais em conflito, né? Portanto esta noção de relações sociais, de que os grupos sociais existem na sua relacionalidade, portanto nessa relação de conflitualidade, porque não seria possível, por exemplo, falar de comunidade lusa ou maioritária se não tivéssemos a esse outro lado de comunidades ciganas ou a comunidade cigana, como as companheiras saberão melhor do que eu, da mesma maneira que não teríamos essa ideia de mulheres migrantes se não tivéssemos, por pressuposto, esse grupo das mulheres que não são migrantes ou que de alguma maneira estão nesse reduto traçado pelas fronteiras nacionais. Igualmente estamos também falando dessas barreiras, da barreira que foi fundamentalmente criada com o colonialismo, a barreira da racialização das pessoas e que acompanhou aquilo que também algumas companheiras vêm a falando de colonialidade, e que acompanhou a construção da modernidade e a naturalização, não só a naturalização da diferença dita de raça, mas também a naturalização da diferença sexual enquanto sexos opostos, que eram, enfim, dirão algumas pessoas e alguns autores e autoras que não estava construída nessa oposição. E, portanto, o meu objetivo com esta intervenção estava eu a dizer, distinguir relações sociais, portanto, distinguir o que é pensar hoje os eixos de discriminação, de opressão e de exploração no interior e também no interior do grupo social mulheres, mas também na sociedade em geral, para mulheres, homens e demais pessoas, e simultaneamente tentar continuarmos de uma forma periclitante, propositadamente periclitante. Propositadamente, qual é a diferença, a palavra diferente de persistente? As árvores são persistentes ou caducas, não é? Portanto, propositadamente caduca, no sentido de que ela só vale num determinado momento e não vale para sempre, a importância de continuarmos a considerar o coletivo mulheres, o grupo social mulheres. E é hoje a mensagem que vos queria deixar. Enfim, escreveria eu no papel que na preparação, na comunicação que preparei, que as feministas terão sido das mais persistentes, se não também as primeiras, a desafiar o pressuposto liberal da universidade celestial, é que ergoado que lhe chama celestial, não é? De um universal neutro, terão sido das primeiras, não talvez em termos de movimentos sociais, mas pelo menos de mulheres que desafiaram e fizeram ressaltar a discriminação das mulheres, portanto, esse universal liberal como um ideal utópico a contrapor à estrutura social de classes, e os movimentos sociais de trabalhadores também entraram nessa construção do universal liberal, tanto em épocas de pré-industrialização, quer com a emergência e desenvolvimento do capitalismo. Não foi nem tem sido fácil, um desafio fácil.
a naturalização da diferença sexual barra género, aqui incluído também as questões da heteronormatividade, tem sido e foi sendo sedimentada a par da naturalização da diferença racial, esta moderna conceptualização da diferença sexual. Quando Sojourner Truth, em 1848, gritou na Convenção de Seneca Falls, então eu não sou uma mulher, dizendo que ela carregava malas e ela trabalhava nas plantações, e não sei, então não sou uma mulher, portanto, desafiando esse estereótipo da mulher burguesa, frágil e mais não sei o quê, portanto, e bibelô, né, a noção da mulher burguesa e branca e bibelô, de classe média, aquilo que mais tarde a Connell vem a chamar de feminilidade enfatizada, como foi difícil e tem sido, como diz a nossa Nancy Fraser, que as mulheres ocuparem a categoria de trabalhadoras, não é? As mulheres trabalhadoras muitas vezes são conceptualizadas como não mulheres, também não são homens, mas não são mulheres, não é? Mas não ocupam facilmente a categoria de trabalhadores e quando ocupam de uma forma até criativa e original, e temos assistido ultimamente ao processo que foi na fábrica da Triunfo e toda essa luta que, não sendo original e inovadora, nos tem mostrado noutros momentos da história e noutros lugares essa originalidade com que as mulheres ocupam a categoria de trabalhadores. E é de propósito que eu estou a dizer no masculino, porque não me esqueceria de dizer em ambos os géneros. Está muito feedback, não é? Está. Bom, da mesma forma como as lésbicas na segunda vaga do feminismo, não é que não houvesse lésbicas noutros momentos do movimento feminista, como no final do século XIX, ou no feminismo republicano, nas sufragistas, portanto na primeira vaga, mas na segunda vaga as lésbicas reivindicaram que nós feministas deveríamos lutar por um lesbianismo político, no sentido de confrontar, de desafiar o sistema de relações patriarcais que constrói as mulheres como objetos sexuais. E essa sexualização do corpo feminino, ou hipersexualização do corpo feminino, que é mais acentuada em grupos de mulheres negras, mulheres imigrantes, ela também está presente em de alguma maneira em todas as mulheres. As mulheres vistas como objetos sexuais, como reprodutoras e prestadoras de serviços sexuais ao patriarcado. Não foi por acaso que a ideologia dominante e um feminismo liberal, e nós temos vindo a dizer que há vários feminismos e que o mar tem esse lugar plural de vários feminismos, mas que um determinado feminismo liberal, muito cioso dos seus privilégios e de uma antecâmara do poder, se prestaram a edificar, por exemplo, em relação a esta perspectiva do lesbianismo político, uma barreira contra aquilo que a ideologia dominante chamou a lavanda menace, portanto a ameaça lavanda. E para mim, e para outras e outros, se lhe chamaram ameaça lavanda é porque as lésbicas estavam lá, é porque elas se sentiam e eles se sentiam ameaçados, senão não lhe chamariam ameaça. Nós já estou com uma abadantia a propósito da maternidade noutros momentos. Embora saibamos que elas tiveram mais expressão no feminismo radical dos anos 70 e 80. A chamada de atenção das feministas negras, que já foi hoje aqui citada pela Rosa Monteiro, e quem sabe também pelas feministas ciganas e trans, que conhecemos menos as suas vozes enquanto corpo de conhecimento para a construção da libertação e autodeterminação das mulheres, mas dizia eu que a chamada atenção das feministas negras constituiu-se como um grito, um apelo ao reconhecimento nesta serialidade das mulheres, da existência de sistemas de privilégio também entre nós. E não menos importante é o privilégio do acesso a ter voz. Do acesso não apenas a ter voz, mas a ter voz e a ser ouvidas, como diria a Spivak, não é?
Porque nós sabemos, e bom, é melhor seguir o pensamento da minha comunicação, que tentou ter alguns... A articulação das diferentes formas de opressão e discriminação tem, do meu ponto de vista, que ser situada num tempo e num espaço, ou seja, tem que ser pensada na sua historicidade e nesse cruzamento em que os eixos de opressão fazem nós, como diria a Carguato, não é, professora Lourdes? Fazem nós que configuram um sedimento de relações sociais que são elas mesmas dinâmicas e que se vão alterando ao longo da história, embora, de alguma maneira, apresentem a sua persistência. Estas relações sociais têm um caráter estrutural e a minha preocupação com o conceito de interseccionalidade é que a excessiva subdivisão de discriminações e de situações que de alguma maneira nos diferenciam umas das outras, que não seja para apagar, que não devemos apagar, mas que, mantendo-as simultaneamente, devemos lutar por construir aquilo que é o grupo social mulheres, ou pelo menos o grupo social da não masculinidade hegemónica. Estou para acabar? Está bem? Ainda me falta aqui, não é? Espera, deixa-me lá. Eu tinha para dizer também, a Manuela já me está a chamar a atenção ao tempo, mas eu tinha para dizer também que estas preocupações com a diversidade no interior e as diferenças e as dicotomias e as relações sociais também antagónicas no interior do grupo de mulheres, esteve, não posso dizer sempre, porque sempre nem nunca são palavras a evitar numa reflexão sobre as relações sociais, mas nós podemos identificá-la em vários momentos dos vários movimentos feministas, não é? A própria Mary Wollstonecraft fala das mulheres diferentemente posicionadas, das negras, das mulheres de classe trabalhadora, das empregadas domésticas, das empregadas das senhoras ou das empregadas negras. As nossas feministas republicanas, como a Carolina Beatriz Ângelo, Ana de Castro Osório, tiveram, para além do voto à educação, também a questão das mulheres trabalhadoras e da reivindicação. Já a Manu poderá... mas a questão da autodeterminação das mulheres e da independência económica das mulheres estava também presente em algumas mulheres, e sabemos, no pensamento das feministas da primeira vaga, e sabemos que mulheres lésbicas, mulheres trabalhadoras, negras não tenho conhecimento, estiveram no nosso feminismo de primeira vaga, embora não tivessem tido a voz que tiveram as mulheres da elite, as mulheres escritoras ou as mulheres professoras, que deixaram rastro do ponto de vista para a investigação. As mulheres negras, por exemplo, no feminismo dos Estados Unidos, ou as mulheres trabalhadoras no feminismo inglês, são grupos no interior dos movimentos feministas que não diminuem a importância de pensar o conceito de interseccionalidade para o feminismo, mas que, no entanto, também não podem deixar-nos resvalar para esquecer que no movimento feminista, sobretudo nos feminismos mais implicados numa transformação social radical, tem havido a preocupação com outros grupos de mulheres e grupos de mulheres diferentemente posicionadas, diferentemente discriminadas e exploradas, não é? Este apelo, por exemplo, dos feministas negros, das feministas lésbicas, das feministas ciganas, das mulheres trans, das mulheres lésbicas, é um apelo importante, mas é um apelo que, do meu ponto de vista, deve ser simultaneamente analisado com pensar as relações de discriminação e exploração num determinado momento histórico. Daniel Kerouac traz o conceito de consubstancialidade, o conceito de coexistencialidade, no sentido de pensarmos estas diferentes formas de expressão, de exploração e opressão, situadas num tempo e articuladas e cruzadas, configurando um sistema de relações sociais
que nós vamos nomeando como capitalismo, patriarcado, heteronormatividade, racismo ou colonialidade, vamos nomeando porque é importante nomear, é importante dar nome às coisas, mas que, ao mesmo tempo, tem que nos fazer pensar na construção de um coletivo que é capaz, num determinado momento histórico e num determinado lugar, unir e constituir-se como um sujeito político coletivo para a mudança social. A Iris Marianne Young, por exemplo, ao refletir sobre o grupo social de mulheres, segue um pouco aquilo que é a reflexão do Sartre e traz para pensarmos o grupo social de mulheres o conceito de serialidade. Diferentemente para a classe social, Young reflete que as mulheres, enfim, não passando pela experiência de contacto com elementos prático-inertes, que é o caso das pessoas colocadas na produção, passamos por algumas experiências que de alguma maneira são experiências comuns às mulheres por serem mulheres. E não por acaso a Cíntia há pouco dizia, mas o que é ser uma mulher brasileira? O que é ser uma mulher negra? O que é ser uma mulher cigana? E o que é ser uma mulher trans? O que é ser uma mulher trabalhadora hoje aqui em Portugal e no mundo no século XXI? E para a Young, esses elementos comuns que de alguma forma dão similaridade às experiências das mulheres, para ela são a gravidez, a maternidade, eu acrescentaria a objetificação sexual e a violência de género, que de alguma forma mulheres, pessoas não da masculinidade hegemónica ou de mais pessoas, acabam por partilhar como experiências comuns entre si. E, neste sentido, de nós pensarmos a construção dessa intervenção, dessa ação política para a transformação social, para que seja capaz de transformar as relações sociais de opressão, exploração e dominação hoje, que não seja apenas uma diversão, ou como hoje também já se falava aqui, no pensar, por exemplo, a igualdade de género apenas do ponto de vista formal, ou apenas do ponto de vista das mentalidades, porque estamos a falar de relações sociais que assentam na exploração de outras pessoas, na objetificação de outras pessoas, na utilização dos serviços, que também têm em si não apenas uma dimensão ideológica e cultural, mas também uma dimensão económica, simbólica, de exploração, dominação e exclusão. E terminava eu, então, dizendo que são as vozes das mulheres concretas que nos trazem as suas experiências e subjetividades que nos podem permitir equacionar as nossas posições de privilégio. Porque este conceito de interseccionalidade também serve para nós nos colocarmos e nos vermos ao espelho nas nossas posições de privilégio. Hoje também a Cíntia falava sobre isso. E ao mesmo tempo, para criar as condições para que as vozes das mulheres situadas em posições desta hierarquia que mais oprime, mais explora, para que essas vozes sejam ouvidas, sejam realmente ouvidas, não sejam só, as pessoas não tenham só voz, mas para ter voz é preciso que sejam ouvidas. E que nos permita praticar e desenvolver este equilíbrio provisório e permanentemente caduco, porque é só para determinados momentos e para aquilo que é importante ultrapassar no sentido das discriminações e das opressões, nos permita a construção desta ideia de um grupo social, mulheres, que hoje ainda continuam a sofrer de discriminações e de algumas experiências muito similares, muito similares. E terminava dizendo que a subversão, que a transformação social só é possível através da construção de coletivos, através da articulação destas vozes, não apenas da sua representação, porque a questão da representação precisa ser equacionada, é verdade,
Mas além da representação, é preciso multiplicar a força das vozes dos grupos sociais que nos dividem para conseguirmos fortalecer uma voz dividida, uma voz plural, uma voz em polifonia, como dizia a Ana Pessoa no texto que escreveu também para o projeto, em polifonia, talvez às vezes desafinada, sim, contemporaneamente, provavelmente, várias vezes desafinada, mas de qualquer forma em polifonia, em coletivo, para que as nossas lutas possam caminhar para a transformação social e possam fazer esse caminho. Possam também contrapor em relação aos recuos, aos backlashes, àquilo que é a recuperação da ideologia dominante, de algum do jargão da igualdade de género, ou até às vezes do jargão dos feminismos, para a ideologia hegemónica, e que nos permita continuamente renovarmos os conceitos, renovarmos a nossa estratégia, mas estarmos fortemente unidas. Não é que a gente esteja todas de acordo, não podemos estar todas de acordo, somos muito diferentes, mas estamos naquele momento unidas para a força e para a transformação social. Muito obrigada. Obrigada, Gi. Eu sei que ela está com pressa e te queria perguntar se está aí a Liliana, que vai aqui substituir a Gi, mas queria saber, a Sónia ainda está aí para vocês irem juntas, não é? Muito obrigada, Gi, pela tua reflexão. Acho que a Maria José Magalhães nos trouxe aqui questões muito importantes da atualidade, não é? Como é que nós muitas vezes acabamos por nos distanciarmos deste grupo de mulheres que, apesar de ser tão multifacetado, tão diferente, tão polifónico, ainda tem necessidade de existir para a resistência e para a transformação. Porque muitas vezes acabamos por nos espartilhar. Espartilhamos tanto, que olhamos à volta e somos capazes de não encontrar ninguém. Pronto, era só isso. Obrigada, Gi. Com certeza havia muitas perguntas, mas a Liliana substitui. Está bem? Pronto. Então, aqui a nossa coordenadora Mora acha que nós devíamos fazer um pequeno intervalo, e certamente que a Alexa e o Manuel Carlos Silva não se importam, para nos refrescarmos, até porque depois este painel de teoria acaba por ser mais pesado sem um intervalo pelo meio. É isso, não é? Ótimo, então vamos todas refrescar-nos e comermos qualquer coisa. Se não se importam, vamos recomeçar. Já o pessoal já se refrescou. Vamos recomeçar. Joana, podes pedir às pessoas para virem vindo? Obrigada. Enquanto nós não recomeçamos, eu queria fazer aqui algumas referências. Em primeiro lugar, agradecer muito a participação das Irmãs Oblatas, que estão cá e vieram com a Fátima, exatamente. Agradecer a presença das duas novas associadas da UMAR do Algarve, de Faro, que vieram cá. Agradecer a presença da nossa associada, jovem associada, que está ali com a sua criancinha ao colo. Ele é um futuro associado. Bem, a gente não pode ter homens associados, mas pode ser que nessa altura a gente já esteja. Exatamente. Agradecer a presença da Lina, que já cá não estava há muito tempo connosco. Já aí vai ela. Eu sei. Bem, vamos recomeçar então. Eu vou dar a palavra à Alexa, depois à Liliana Rodrigues, porque ela tem comboio para cima, espero que não aconteça mais nada, essas desgraças.
às 19 horas e por fim ao Manuel Carlos Silva, que tem comboio às 19h30. Portanto, também não é muita diferença, mas nós vamos fazer com que tudo se apronte. Pronto, é isto. Quem se desloca, depois olha, coloca-se. Eu fiquei muito contente com as senhoras que vieram de Faro, porque eu sou de Algarve, sou de Bolé. E no dia em que nós nos juntámos aqui para falar destas coisas de ser lésbica e etc., falámos um bocadinho destas questões também, não é? O que é que significa ser de onde se é e o que é que significa ser lésbica nos sítios onde nós estamos. E foi muito interessante porque tive ao meu lado duas pessoas incríveis de uma escola de ativismo lésbico já há muitos anos, que foi a Eduarda Ferreira e Carvalho. E elas duas são duas pessoas incríveis, duas pessoas que pertenceram ao Clube SAF e com pena minha não estão aqui hoje para vos falar um bocadinho e é muito interessante porque depois desse dia já voltei a falar sobre questões lésbicas, sobre uma coisa que se chamam de invisibilidade lésbica, que eu acho sempre interessante. É invisibilidade ou é visibilidade? Vamos ver, vamos pensar. E é muito interessante porque nós, as três, tínhamos formas de pensar e de estar em relação à nossa orientação sexual muito diversificadas. Eu com uma proposta que até através da religião encontrei a minha liberdade também, que depois até foi engraçado porque fui contactada por um rapaz que quer fazer um artigo sobre o que é isto de passar por uma religiosidade que é também fora da norma, não é? E como é que nós conseguimos integrar isso dentro das nossas práticas e dos nossos seres e dos nossos saberes. E foi um debate muito interessante. Entretanto, tenho vindo a trabalhar imenso sobre estas questões, a escrever um bocadinho sobre onde é que andam as lésbicas, o que é que elas andam a fazer da vida e porque é que a gente não as encontra, não é? E realmente, uma das coisas que dizia a Maria José Magalhães que eu acho interessante é pensar aqui sobre esta questão do lesbianismo político, não é? Porque de que forma é que nós podemos ser lésbicas e isto ser um statement político? Porquê? Porque primeiro temos de pensar o que é ser lésbica, não é? A lésbica é o estereótipo da caminhona, que a gente costuma dizer, não é? De mulher muito masculina, que é misógina, que é toda ela representa, não é, a masculinidade tóxica, ou o que é isto de ser lésbica? E o que é isto de ser lésbica hoje, quando temos tantos conceitos que questionam até esta coisa do que é ser lésbica. E daí para mim a questão da invisibilidade ou da visibilidade. Afinal, nós estamos a falar da possibilidade de sermos invisíveis ou estamos a dizer que precisamos de ser visíveis para podermos ter a nossa liberdade? E então, para mim, isto é verdadeiramente uma coisa bastante difícil de negociar, porque eu acho que dentro do poder, como dizia a Maria José Magalhães há bocadinho, e esta coisa de nós pensarmos no que é que são privilégios, há também esta coisa de negociá-los, não é? Nos espaços em que ocupamos, por onde andamos. Uma coisa engraçada que a Clara dizia quando nós nos juntámos há já uns largos meses atrás, era exatamente que ela não sentia que alguma vez tivesse sido vítima de discriminação por causa da sua orientação sexual até um dia em que, depois de muitos anos a trabalhar com jovens, o seu patrão chegou ao pé dela e disse-lhe: pois, é que nós temos aqui a ideia de que tu andas a querer assediar uma jovem. Coisa que nunca se pôs e que só se punha porque ela verdadeiramente era aberta no trabalho. Portanto, mais uma vez, nós falamos de visibilidade lésbica ou de invisibilidade lésbica e de que forma é que nós podemos ser ou não visíveis. Uma das coisas que eu costumo dizer muito é quem é que pode ser visível, não é? Quem é que dentro da sua orientação, da sua diferença, pode dar a sua diferença, não é? Há muitas vezes aquela coisa de dizer que mas no rural as pessoas não podem ser abertamente quem são e nas grandes cidades isso já não acontece. E
foi interessante nós falarmos aqui naquele dia, porque tanto a Eduarda como a Clara, como outras pessoas que nós conhecemos que têm histórias de ativismo lésbico, não vivem na cidade de Lisboa. Vivem exatamente nas periferias, no meio mais rural, e têm famílias, e no meio rural é que elas encontram as suas comunidades rurais, não de identidade sexual, o que é bastante interessante. De que forma é que, efetivamente, existe ou não esta separação. E quando nós falamos de interseccionalidade, há bocadinho falava-se em questões antagónicas, e eu acho sempre interessante quando nós falamos de questões antagónicas, porque se elas existem em paralelo, serão necessariamente antagónicas ou são só formas de se complexificar as questões? Porque, para mim, a interseccionalidade não vem espartilhar, ela vem tomar partido de, ou seja, se nós somos efetivamente diferentes, se efetivamente existe espaço para todas, não é? E aqui falando da construção de pessoa enquanto mulher, não é? Todas, então o que é isto de dizer? Que somos tão diferentes que não nos podemos unir, não é? Eu acho que aquilo que eu tento transmitir na forma como eu trabalho, tanto no meu projeto de ativismo, tanto como acho que é importante discutir estas questões, é que não existe um espartilhar demais, não existe um separar demais. Existe se eu tenho a noção de que eu me posiciono aqui e que isto é um lugar de privilégio ou não, não é? Então eu posso dar lugar e ao mesmo tempo estar no mesmo sítio que outra pessoa que não sente ou que sente de outra forma. Há uma forma de pensar que eu acho muito interessante e que já tinha trazido outra vez que cá vim, que é utilizar aqui a questão da ternura radical e de como é que nós podemos ser radicalmente ternos, assim que é nós pensarmos de a luta muitas vezes é feita com raiva, as lutas são complexas e são difíceis, não é? Mas ao mesmo tempo, como é que nós conseguimos ser ternas connosco mesmas e com os outros que também fazem a luta connosco? E ao mesmo tempo, como é que nós podemos estar em conjunto se não cuidamos de nós mesmas, não é? Se não conseguimos fazer isto. Há bocadinho falava-se, a Maria José teve uma saída muito interessante, que foi de dizer os homens, as mulheres e as mais pessoas. Não é? Quer dizer, efetivamente, há homens, há mulheres e depois há mais pessoas que não se identificam nem com uma nem com a outra. E eu acho que o facto de nós abrirmos a porta e abrirmos a possibilidade de haverem estas mais pessoas não significa, não é, à partida, que a categoria de mulher se erradica ou deixa de ser necessária, acho eu, não é? Acho também que é importante pensar nesta coisa das mulheres enquanto não só naquilo que nos faz unas, porque há bocadinho dizia a Maria José que a gravidez, a maternidade, e nem sempre a gravidez e a maternidade são coisas que unem as mulheres, e há mulheres que não podem engravidar e há mulheres que não vão ser mães por escolha própria, e portanto estas coisas continuam a ser essencializadas, não é? Enquanto categoria para ser mulher. E eu acho que o interessante aqui também é isto, é pensarmos de que forma é que nós podemos ser mulheres se não temos estas coisas, não é? Se eventualmente na nossa vida tivermos que tirar o nosso útero e não pudermos ser mães, não é? Se por escolha própria dizemos não quero ser mãe, e de que forma é que ser mãe é ou não para mulheres, mulher essencialmente cis, não trans, e portanto todas estas coisas são importantes de negociar e de pensar, que foi uma coisa que nós também pensámos um bocadinho aqui naquele dia. Acho que houve uma coisa que na altura falaram e que falaram bem, que foi aqui a questão de classe, e na altura houve alguém do público que disse mas eu gostava muito de termos falado mais sobre classe e era muito importante nós falarmos sobre isto. E realmente é verdade, não é? Quer dizer, é muito diferente ser uma lésbica com poder económico, estilo Ellen DeGeneres, que a gente chama-lhe a rainha, não é? Lésbica da vida. Estou a brincar, a gente não chama isso a Ellen DeGeneres.
mas ou não é? Ou ser verdadeiramente de um contexto em que isso não acontece, em que efetivamente há dificuldades económicas. E neste caso, e porque nós estamos aqui dentro da UMAR, um dia falávamos sobre lésbicas e feminismo, e foi interessante pensar que são as lésbicas, foram as lésbicas e continuam a ser as lésbicas que fazem as lutas LGBT muitas vezes à cabeça. Portanto, as primeiras pessoas a preconizar a marcha LGBT, que este ano teve 10 mil pessoas, não sei se vocês viram a notícia, mas se não viram, digo eu, foram mulheres lésbicas que disseram assim: olha, isto aqui já se faz assim há algum tempo, há alguns sítios, a gente podia, sei lá, fazer uma coisa destas aqui em Lisboa. E foram elas. Se nós virmos imagens da primeira marcha gay, não é? De orgulho gay, não era LGBT na altura, era gay, vemos uma mulher e pá, e quê? 6 homens gays. Okay? E hoje, na semana passada, tiveram 10 mil pessoas reunidas. Isto foi há 19 anos. Okay? Portanto, há uma diferença aqui bastante grande. E dizer que... queria só terminar dizendo que, para mim, e enquanto lésbica, enquanto pessoa que não se identifica necessariamente com a ideia de mulher, até porque eu não me identifico com uma pessoa que quer ter filhos, não me identifico com uma pessoa que se queira casar, não me identifico com uma pessoa que queira uma família de origem biológica, mas sim outras formas de fazer família, pronto. Eu acredito que há também outras formas de se fazer feminismo e que estas formas de feminismo não têm que ser necessariamente antagónicas, contrárias e que não possam existir em paralelo das outras, não é? Acho que é muito importante, é exatamente isto, enquanto feministas, não dizermos que uma anula a outra, mas encontrar formas de juntarmos-nos, de sermos verdadeiramente juntas. Não é? As instituições têm um papel muito importante nisto, convidando, estando, organizando e falando com estas pessoas e sobre estas pessoas, mas também partilhando das suas lutas, porque ainda no outro dia, num painel organizado pelo Bloco de Esquerda sobre questões de invisibilidade lésbica, se dizia, pois, nas questões do aborto, as lésbicas estiveram lá, mas depois, quando foram questões de lésbicas, as feministas não lá estiveram. E isto são sentimentos muito específicos de pessoas... Pronto, não fui eu que disse, foi uma discussão que se levantou. Pronto, foi uma questão que se levantou na altura e que eu acho que é isto mesmo que é importante, é não dizer que umas não estão com as outras e que não sei o quê, é fazer exatamente das lutas unas e dizer que, independentemente de eu se calhar não perceber muito bem deste assunto, não é? Eu vou dar espaço para te ouvir, para perceber quem tu és, não é? E ao mesmo tempo criar-se aquilo que se dizia há bocadinho, não é? Que é a categoria, não é? A categoria, mas ao mesmo tempo pensar que categoria é esta. Categoria é esta de mulher, categoria é esta de feminista, categoria é esta de lésbica, categorias são estas. Porque não é hoje volta a ser necessário, é sempre necessário nós pensarmos nestas questões e repensarmos estas questões, construindo e encontrando formas que hoje, neste lugar, contemporaneamente, também sirvam as lutas de hoje. Não é? Obviamente não esquecendo o que se fez, obviamente não se esquecendo o que é que se quer fazer, mas que nos sirvam exatamente para, em vez de nos andarmos todas às cabeçadas, podermos sentar-nos à mesa e comer uma grande jantarada e com um copo de vinho. É isto. Obrigada. Obrigada, Alexa. É sempre muito bom ouvir-te com a tua frescura de intervenção e a tua forma muito explícita de colocares algumas questões que às vezes parecem muito complexas. Às vezes é preciso descomplexar. Como é que se diz? Descomplexar. Estou gata, não vale a pena. Dizer ainda que foi muito interessante tu teres trazido para aqui a questão da maternidade e da gravidez como os tais elementos comuns que a Mary Young, foi isso que a gente disse, que a Mary Young colocava como comum a todas as mulheres, o que não é verdade, efetivamente, não é? A maternidade e a gravidez não é algo comum a todas as mulheres. Aliás, as feministas nos anos 60 e 70 lutaram contra o determinismo biológico que nos obrigava a responder até perante a sociedade
porque é que não éramos mães, ou porque é que não tínhamos optado por essa questão, não é? Quando essa questão é uma livre opção das pessoas, há mulheres que se realizam de muitas outras formas sem ser pela maternidade, embora respeitemos que muitas também se realizam pela maternidade. E a propósito disto, eu recordava aqui o livro da Maria Isabel Barreno, A Morte da Mãe, porque nós já tivemos a Maria Isabel Barreno aqui e a Maria Teresa Horta precisamente a falar sobre a morte da mãe, e essa forma, ela nesse livro que procura desconstruir o mito da mãe, não é? Na prática apela a que nós possamos ver que nas mulheres há uma diversidade tal que não temos que ter esses elementos comuns entre nós. Podemos ter outros, como a violência de género e outros, que aliás a Gi também disse, mas é interessante pensarmos nestas questões. Fizeste muito bem em chamar isto aqui para cima da mesa. Então, passa para a Liliana Rodrigues. Liliana Rodrigues, tu és investigadora na Universidade do Minho, do Porto. Tu estás no Porto, ela não está no Minho. Fugiu para o Porto. E tens o doutoramento em Psicologia, e estas questões da interseccionalidade, para ti, tu já as tratas por tu há muito tempo, não é? Nunca se trata porque estes temas estão difíceis de ser discutidos, mas vamos lá. Bom, antes de mais, peço desculpa pelo atraso, mas há coisas que nos ultrapassam e de facto, não conseguimos controlar tudo e estamos sujeitos e sujeitas a um conjunto de situações. Bom, por acaso vocês assim não conseguem ouvir? É melhor o micro. Se quiseres, pronto. Não, deixa, pode ser assim. Bom, antes de mais, eu vim aqui uma tentativa de pensar aqui do feminismo interseccional. O meu doutoramento foi sobre as questões trans em Portugal e no Brasil, e foi também segundo uma perspectiva psicológica feminista crítica, ou seja, da área da psicologia, da área do feminismo e uma perspectiva crítica a pensar aquilo que seriam as questões da interseccionalidade para pessoas trans. Uma tentativa de falar hoje era um bocadinho de problematizar o feminismo interseccional, o lugar das pessoas transgênero em Portugal. Eu não coloquei ali um ponto de interrogação, mas às vezes é necessário para que leve a um processo de questionamento e desde o início ao fim, espero-me não me alongar muito para ter debate, mas de facto tudo isto que eu vou trazendo aqui é algumas questões, algumas problematizações e um exercício de todas as pessoas que estão aqui presentes, que possamos fazer um processo de reflexão daquilo que também a Alexia trazia, daquilo que era o feminismo interseccional e os nossos lugares de opressão e privilégio. Posto isto, esta frase deve ser conhecida das pessoas que estão aqui presentes e eu arrisco dizendo que o feminismo, daquilo que se constrói enquanto feminismo interseccional, é reconhecer que as pessoas são pessoas, nomeadamente também das pessoas trans são pessoas. E quando nós pegamos nesta categoria grande, ou grande categoria de ser pessoa, vamos perceber o que é que o feminismo ou o feminismo interseccional tem trazido ou foi trazendo sobre aquilo que são os nossos lugares enquanto pessoas. Para fazer uma revisitação histórica, eu tenho que fazer aqui um parênteses reto, porque eu, digamos, sou bastante crítica nos meus posicionamentos enquanto feminista e, de facto, sou uma feminista jovem. Isto faz-me com que eu também tenha um lugar de fala. Então, quando eu falo de épocas que eu não vivi, que eu não experienciei, eu só posso revisitar essa memória histórica a partir das leituras e daquilo que outras pessoas mais velhas podem partilhar sobre aquilo que são os feminismos. E eu acho que é importante trazer à discussão os lugares também de se falar de novas formas de feminismo, e não são assim tão novas quanto isso, mas que de alguma maneira não se esqueça a memória histórica daquilo que é a construção feminista e de quem esteve aqui há muito tempo, e que é importante salvaguardar isso, e por isso é que eu trago esse apontamento. Para falar de feminismo interseccional, ele surge precisamente a partir do feminismo negro, nomeadamente na discussão de que as feministas negras traziam a situação em que em determinadas épocas históricas dizia-se que as mulheres eram as aliadas e os homens eram os opressores.
O que acontece é que algumas feministas negras tinham experiência de discriminação de tal forma que, por exemplo, na luta contra o racismo, os homens negros eram os seus aliados e na luta contra o sexismo eram as mulheres brancas as suas aliadas. Então, as feministas negras diziam que, de facto, aquilo que implica uma experiência de discriminação concreta de mulheres negras, de facto, não se restringia àquilo que a experiência de mulheres brancas traziam em determinada época. De facto, começou-se a falar, então, nesta ideia de simultaneidade de opressões, de interseção de opressões e, de facto, foi cunhado o termo interseccionalidade, assumindo, então, esta ideia de que as pessoas marginalizadas eram ou são multidimensionais. Eu diria que não são apenas as pessoas marginalizadas, são as pessoas que se constituem enquanto pessoas, porque em determinados momentos podem constituir privilégio e em determinados momentos podem se constituir como um lugar de opressão. Eu, enquanto mulher, eu posso ser oprimida enquanto mulher pelo sistema sexista, não é? E daquilo que reproduz, mas enquanto mulher branca eu tenho um privilégio e que de facto represento, em termos da questão do racismo, uma marca. Por mais que eu não pratique, eu represento isso. Então, de facto, é importante reconhecer determinados privilégios que eu tenho em determinados espaços e, por exemplo, não é acaso que no Brasil o nível de pessoas negras mortas está ao nível de guerra civil e, nomeadamente, a maior parte da população negra no Brasil, a maior parte da população é negra no Brasil e uma percentagem muito reduzida tem acesso ao ensino superior. Ou seja, é importante situar em alguns dados aquilo que eu trago aqui. Uma das questões que a interseccionalidade trabalha e traz é que não se fala em soma de opressões, ou seja, a interseccionalidade, e as pessoas falam que as nossas pertenças estão interrelacionadas e muitas das vezes pode trazer a ideia de que estamos a falar de soma. Eu soma de ser mulher, soma de ser branca, soma de ser classe média, muitas somas na vida, mas de facto as nossas experiências e aquilo que traz a teoria da interseccionalidade é que as opressões e os privilégios, eles não são sumativos, mas multiplicativos. Ou seja, o que é que isto traz? Em que nós, e a Conceição Nogueira trazia muito à discussão da ideia de um bolo, é a ideia dos ingredientes de um bolo. Coloca-se lá os ingredientes, coloca-se a farinha, coloca-se o açúcar, coloca-se um conjunto de ingredientes. E no final do bolo estar feito, poucas são as pessoas que conseguem identificar que determinado paladar está associado a determinado ingrediente. Então, esta questão enquanto pessoas, esta constituição de sermos pessoas, a pessoa pode ter uma percepção que é mais discriminada por ser lésbica, ou que é por ser negra, mas de facto, para aquela pessoa em concreto, esta experiência de discriminação, ela não é uma soma e é muitas vezes difícil de identificar aquilo que a pessoa pode ser mais discriminada, porque ela já pertence a vários lugares, não é? De opressão e privilégio. Pegando nas questões trans, e porque é que eu trago aqui a questão do feminismo interseccional a partir do lugar das pessoas trans? Surge precisamente uma nova corrente do feminismo ou uma outra ação de combate de combate às opressões, nomeadamente nas pessoas trans, mas eu partilho da concepção de que existe uma nova corrente, ou novas correntes do feminismo, que é o feminismo trans. E o feminismo trans, precisamente, traz à discussão e vai questionando, vai pegando naquilo que é o feminismo negro e os contributos do feminismo negro, para repensar e questionar, então, qual é o sujeito político do feminismo e para onde o feminismo vai discutir ou vai trazer. Quando nós pensamos e questiona, nomeadamente, o essencialismo biológico, questiona precisamente aquilo que é, e agora vou pegar aquilo que a Manuel Tavares dizia, que de facto aquela criança que estava ali ao lado poderá não se tornar associado por se constituir como homem, ou se for o caso, mas de facto eu espero daqui a alguns anos, quando a pessoa tiver 18 anos, pelo menos, que a UMAR possa, de alguma maneira, trazer também à discussão interna daquilo que é o que é ser feminista e se é só a União de Mulheres de Alternativa e Resposta. Eu gosto mais de antifascista e revolucionário, porque de facto eu acho que estamos a viver novas formas de fascismo, tal como existem novas formas de racismo.
De facto, a questão da Gisberta, as pessoas devem conhecê-la, pelo menos através daquilo que foi a morte da Gisberta, e a Gisberta não foi apenas vítima de situação de transfobia, mas foi uma multiplicidade de variáveis, uma multiplicidade de pertenças, gosto mais de falar assim, que a colocou numa situação de discriminação concreta. E isto que quer dizer é que ela, de facto, não era apenas mulher trans, era também imigrante, brasileira, seropositiva, toxicodependente, trabalhadora sexual e sem abrigo. Quando foi a nível do tribunal e que se declarou aquilo que seria a questão do crime, na época não consideraram como crime de ódio transfóbico, disseram apenas que foi uma brincadeira de mau gosto que correu mal, ou seja, negligenciando os reais motivos da violência, que seria um deles pelo menos a transfobia. Toda a situação que aconteceu na Gisberta criou um pano de fundo ou uma ação de movimentação em termos de ativismo em Portugal que possibilitou um conjunto de criações de agendas e, nomeadamente, também de abanar aquilo que seria os lugares de um conjunto de outras pessoas que podem ser mulheres, podem ser homens, tem a ver com processos de identidade ou não, da forma como é que as pessoas colocam. Eu prefiro dizer de pessoas e não de homens e mulheres e as outras pessoas. Ou seja, é importante pensarmos também nestes lugares. De facto, há várias formas de transfobia. As formas de transfobia, uma delas é precisamente a grande, que é dizer que ser trans é mau. Ou seja, é dizer que a pessoa que tem não conformidade entre sexo e género, pensando nesta designação mais lata, que é de menor valor e que por isso mesmo deve viver menos. No limite é isso que se fala. Também há formas de transfobia das próprias pessoas trans sobre outras pessoas trans. E estas formas de transfobia é muito associado, muitas das vezes, à ideia de que esta boneca tem manual. Ou seja, esta ideia de que, para se ser trans, também tem que ser uma verdadeira trans, ou um verdadeiro trans, ou uma pessoa, naquilo que implica uma aproximação à ideia do essencialismo biológico que é trazido nos sistemas sexistas. E outra também, para além de outros, mas que tenho trazido, é a questão da transfobia internalizada, que é precisamente a interiorização do ódio, nomeadamente a interiorização do insulto, a interiorização da vergonha, a interiorização de que eu, por ser trans, valho menos e que por isso não devo existir, e nomeadamente a relação que tem a ver com o número alto de suicídios e de violência que as pessoas propõem. Para fechar, pensar em propostas de intervenção, nomeadamente no feminismo trans interseccional. De facto, há um conjunto de pressupostos que traz a discussão do feminismo trans, numa perspectiva interseccional, que é o considerar a opressão baseada na desigualdade de género e não de sexo, forçosamente. Ou seja, eu não sou discriminada por ter uma vagina, mas pela construção de ter vagina que me inferiorizou. Ou seja, de facto, é importante começarmos a questionar aquilo que são os nossos lugares enquanto sexo e género, e se nós falamos que o género deve estar na agenda, e se nós dizemos que nos construímos como feministas, de facto convém que também haja um processo de consistência daquilo também que se acredita em lugares de fala e em lugares de respeito e de direito. De facto, o feminismo trans criou um conjunto de reivindicações, principalmente fundadas na ideia da igualdade de género e justiça social. Há um conjunto de 6 princípios, eu vou tocar aquilo que foi dito da Alexia há pouco tempo. Uma delas é a questão da desconstrução do binarismo de género e esta recusa assumida com a ideia bioessencializada de ser homem e ser mulher. Claro que em determinados momentos, e no final eu vou fechar por aí, mas em determinados momentos é importante nós identificarmos categorias. De facto é importante que elas existam em determinados momentos, com determinadas alianças, mas sempre provisórias. Mas perceber que de facto a própria identificação da própria pessoa e a forma como é que ela se materializa em determinados lugares, é importante assumir não a ideia de que eu sou discriminada apenas por ser mulher, mas aquilo que a construção de género me inferiorizou por sendo conhecida como mulher. A despatologização das identidades trans. Recentemente a OMS traz precisamente a remoção das transexualidades
numa determinada parte que tem a ver com doenças para passar para uma condição médica, que também tem questões, eu não vou aprofundar muito sobre isso, mas que já há uma mudança de paradigma. O combate à violência cissexista e transfóbica, acérrima, tendo em conta aquilo que implica preocupações feministas. A necessidade de dar visibilidade às sexualidades das pessoas trans não heterossexuais, ou seja, de facto, a história também conta desta ideia de boneca que tem que ter um manual. Esta ideia de boneca que tem que ter um manual, uma das questões da orientação sexual é que deveria ser heterossexual, para reproduzir novamente o sistema normativo de orientação sexual. De facto, há pessoas trans lésbicas, há pessoas trans gays, neste caso sendo homens trans, há pessoas trans bi, há pessoas trans assexuais, há pessoas trans que rompem estas categorias enquanto orientação sexual, há pessoas trans que desejam, há pessoas trans que não desejam. Uma outra questão também reivindica os direitos sexuais e reprodutivos para todas as pessoas. Uma proposta mais emancipatória é o alargamento dos direitos sexuais e reprodutivos para homens trans, tal como, por exemplo, as mulheres cis se reivindica o direito ao aborto, ou seja, é trazer à discussão de que as pessoas não são menos homens por utilizarem os seus órgãos reprodutores, se assim o entenderem, para constituir família. O próprio processo de constituição de família é pessoal e pode ser coletivo naquilo que implica o desejo de determinada pessoa e, de facto, o que acontece é que os discursos sociais e académicos, muitas das vezes, reproduzem uma ideia de que para ser homem não se pode querer desejar ter filhos, e aquilo que implica também estas discussões do lugar também dos homens trans nos movimentos feministas. E amplia então a noção de sujeito político do feminismo, deixando em conta de se remeter apenas para a mulher branca heterossexual, na época não se falava de cis, passando para incluir outras mulheres invisibilizadas pelo próprio sistema, tais como mulheres negras, pobres, idosas, lésbicas ou trans. De facto, pensando feminismo, então um movimento político, feminismo trans também, e científico, que então contribui de modo muito relevante para a desconstrução do binarismo de género e de perspectivas essencialistas, reforça o caráter interseccional das opressões, valoriza as lutas políticas e as experiências pessoais das pessoas trans, e é um movimento que não se restringe a quem nele queira participar, sendo trans ou cis. Ou seja, eu, por exemplo, não sendo trans, o feminismo que mais me revejo naquilo que tem a ver com a ideia de transformação social é, de facto, o feminismo trans. E, por fim, eu gosto de deixar questões e acho que os lugares de fala e os lugares de discussão, eles nunca terminam, porque senão, então, acho que é importante simplificar, mas, de facto, é na complexidade que nos permitem ter formas de existência e de visibilidade. Eu acho que o feminismo, para que é que vos quero? Isto é o mote de um evento que aconteceu em Braga, da UMAR, que tinha a ver então com uma ação de que era uma discussão, um evento para pensarmos o que era esta coisa dos feminismos. Então, feminismos, para que vos quero, era o mote do evento, por isso é que está ali citado. Então, eu diria para que é que serve então o feminismo interseccional? Para um processo de reflexão constante, ou seja, nós não nos podemos sentir seguras em determinados lugares, a achar que combatemos todas as formas de opressão, porque o sistema está tão bem feito, ele é tão perverso, que ele muitas vezes nos engana a achar que tudo está bem. Então, de facto, é angustiante, mas esta questão de reflexão constante é algo que é necessário. Serve para a autocrítica. Autocrítica dos lugares onde nós vamos ocupando, não só enquanto pessoas, mas também nos lugares e nos coletivos que vamos participando. A ideia de autocrítica constante, não no sentido de nos destruirmos, mas na ideia de construção e de nos questionarmos em determinados lugares. Para identificar os sistemas opressores. Como eu falava, a questão do feminismo interseccional ele é feito como pertenças a grupos oprimidos ou opressores em determinado momento. Mas, de facto, por exemplo, as propostas de feminismo interseccional, que de alguma maneira contrapõem a ideia de propostas identitárias, em determinadas alturas é importante identificar os sistemas opressores. Por exemplo, no dia 8 de março, é importante, de alguma maneira, visibilizar a questão do sexismo.
mas podemos visibilizar a questão do sexismo, mas em determinadas ações podemos, por exemplo, ter alianças com o movimento antirracista e falar, por exemplo, da questão das mulheres negras e combater efetivamente determinados sistemas opressores. Ou seja, mas é sempre provisório, porque a dada altura o mesmo sistema que nos pode criar como aliança em determinados momentos pode, noutros momentos, nos oprimir. Então é importante ter sempre este lugar de alianças sempre provisórios. Construir resistência e construir e reconstruir resistência, porque de facto quando nós conhecemos e vamos contactando com diferentes formas de vivência e de violência, nós vamos também percebendo que o sistema vai sempre tentar que as coisas fiquem bem. Eu estou-me a lembrar agora de uma situação que aconteceu de se falar e ter sido muito mediatizado, de que agora nós já tínhamos mais mulheres no ensino superior, reitoras. Tínhamos agora 3 reitoras no ensino superior público. De facto são 2, não são 3, porque uma era da Católica e a Católica não é pública, não é privada, é católica. Eu brinco sempre com isto. Mas de facto diziam que já há mais mulheres, então a questão dos feminismos está a ter visibilidade. E eu não me esqueço que eu publiquei uma situação a dizer que é bom nós ficarmos contentes com as conquistas, mas é importante estar atentos e atentas, e reforcei que foi os feminismos que nos permitiu criar estas possibilidades. Mas que não nos enganemos que, de facto, continuam as paredes das reitorias a ter só quadros de homens. Isto conta a memória e isto também pode ter retrocessos. Então, tal como na lei do aborto e todo um processo que, se nós não estivermos alerta em relação a um processo de conquistas, elas também são feitas quase como um processo perverso de tentar achar que está tudo bem. Então, de facto, é importante as conquistas, é importante as festejar, digamos assim, mas eu acho que o festejo é com resistência e continuar a estar alerta. E, no limite, os feminismos interseccionais servem para sobreviver. E quando se diz sobreviver, eu vou pegar novamente do que a Alexia dizia, de que quem é que pode ser visível. Há situações em determinados contextos no mundo, mas também em Portugal, que as pessoas, sendo visíveis, podem ser mortas diretamente. Mas as pessoas com invisibilidade também são formas de morrer aos pouquinhos. Por isso, deixo-vos aqui e espero não me ter alongado muito e depois podemos abrir para discussões. Muito obrigada, Liliana. Entendo perfeitamente porque que o núcleo de Braga da Umar como é que é dizer, não é tão diferente, é tão, como é que eu tenho de explicar, não consigo arranjar a palavra. O núcleo da Umar é o núcleo que mais questiona. É o núcleo que mais questiona, porque nós temos vários núcleos da UMAR e cada um tem as suas diferenças, tendo em consideração os contextos regionais, as pessoas que integram os núcleos. E, efetivamente, o núcleo de Braga é o núcleo que mais questiona, que coloca questões, e entendo isso, porque existe uma massa crítica lá, capaz de fazer reflexão. E nós precisamos muito de vocês aqui em Lisboa e noutros sítios, não é? Porque essa forma também insubmissa de não aceitar logo o pensamento, de procurar aprofundar as coisas, é muito importante. Podemos dizer, é uma característica da vossa juventude, não é só. É também uma forma de pensar diferente. Não se trata apenas de um problema de gerações, é uma forma de pensar diferente. E realmente eu nunca te tinha ouvido nesta explicação do que é que entendes por feminismo interseccional e feminismo trans, e acho que há aqui ideias muito, muito interessantes que nós devíamos, a nível da UMAR, um dia vir a fazer um debate mais alargado sobre todas estas questões. Portanto, muito obrigada pelo teu contributo. E dizer ainda que, em relação àquele jovem que está ali, que só aos 18 anos já não pode entrar para o UMAR, bem, eu não sei se o UMAR daqui a 18 anos ainda existe, esperemos que sim, que chegue aos 100 anos e tal, mas tem que ter... E já não havia opções, já não havia necessidade.
Mas é assim, se a UMAD durou 40 anos, foi porque foi sofrendo transformações. Se nós fecharmos os olhos às transformações e a outras formas de pensar, nós vamos morrer antes dos 18 anos, podem crer. E por isso todas estas ideias novas, todas estas formas de pensar, têm que entrar também no pensamento mais coletivo da associação. E não nos fecharmos nunca a elas. Nós, porque é que não temos homens cá dentro? Também foi o Núcleo de Braga que nos obrigou a fazer um debate. Já há algum tempo, em que nós tivemos um fim de semana a ponderar porque é que não havia homens cá dentro. O único homem que estava entre nós era o Henrique, até. Porque aquilo foi assim uma coisa alargada, foi feita numa aldeia em Veloso do Sul, ficámos lá a dormir. É o meu, mas o meu não ligava a grandes coisas. Bem, conclusão. O nosso único argumento para que não entrassem homens, porque nós somos feministas e achamos que os homens devem ser feministas e, portanto, não temos nenhum preconceito sexista em relação a isso, só aqueles que são agressores é que não devem efetivamente estar nas nossas atividades, mas nós justificamos da seguinte maneira, que ainda continua a ser uma necessidade, é que nós trabalhamos muito com mulheres vítimas de violência. E quando uma pessoa entra para a associação, preenche uma ficha. E não vamos verificar se aquela pessoa, também podíamos dizer, entram cá mulheres agressoras. No entanto, a violência, não é? Nós sabemos que apesar de existir também mulheres para homens e entre mulheres para mulheres e homens para homens, etc., o certo é que nós temos casas de apoio a mulheres vítimas de violência e não é a primeira vez que, desculpem esta explicação, mas acho que isto serviu de pretexto também para vos informar de algumas coisas. Não é a primeira vez que, por exemplo, no nosso serviço de atendimento no Monte da Caparica aparecem lá homens e nós aqui querem saber onde é que estão as mulheres e fazem grande pressão para isso. Nada nos impede que um dia um desses homens também aparece nas nossas reuniões, preenche as fichas, a gente não conhece, ou então tínhamos que arranjar aqui uma comissão para saber quais eram os homens feministas ou não eram, não é? A grande questão, eu entendo o que a Manuela Tavares está a dizer em relação à questão das violências e as formas de violência, mas quando nós estamos a pensar numa associação que é feminista, e é uma associação que tem pessoas que integram as suas estruturas enquanto feministas, há homens que já fazem parte das estruturas e que não lhes é reconhecido um lugar. É óbvio que eu não discuto daqui, ou seja, os lugares, eles têm todas formas muito diferentes. Os lugares de fala de uma determinada mulher com determinada experiência é diferente dos homens feministas num determinado lugar. Mas o ser diferente desses lugares de falas não quer dizer que vamos excluir deles poderem criar discussão interna de construção social. Porque se no limite nós queremos criar sociedades em que eu tenha filhos e eles não sejam sexistas, eles também têm que ter lugares de possibilidade de construção de uma igualdade plural. É esse feminismo que eu vou acreditando. Claro que protegendo as vítimas desses lugares é óbvio, mas não podemos, pelo menos nessa leitura, eu acho que torna-se uma leitura redutora, Manuela, não é, porque eu vou fazer aqui uma confissão que eu não costumo fazer. A Manuela Tavares é das pessoas que eu mais admiro enquanto feministas em Portugal e não só em Portugal. Por isso, quando eu estou a dizer isto, é mesmo porque se há pessoa que eu admiro e o lugar de fala e da forma como sempre criou diálogo, a Manuela, sem dúvida alguma, que é esse lugar, é genuíno. Mas, de facto, eu acho que se nós queremos construir sociedades em que os filhos que eu tiver, e que estou a dizer filhos no masculino propositadamente, que respeitem e que de alguma maneira sejam implicados no processo de transformação social, de facto, se eu não acreditar nisso, ou se eu possibilitar que eles habitem esses espaços, então eles vão continuar a estar à margem daquilo que implica uma construção social. E eu acredito também de que as pessoas não têm que combater as opressões apenas se lhe tocam na pele diretamente, porque se então determinadas pessoas não estariam nos movimentos LGBT, não estariam nos movimentos trans, eu não estaria lá nesses lugares. Então, se o combate às opressões, elas são de responsabilidade de toda a gente, as pessoas têm que ocupar os espaços e tem que haver diálogo e os espaços.
Claro, tendo em conta os lugares de fala de cada pessoa e aquilo que é possível fazer. Claro que, por exemplo, a formação de determinadas situações de violência, por exemplo, se estivéssemos a pensar numa situação de violência doméstica, mas, por exemplo, violência doméstica em casais do mesmo sexo não é discutido, mas existe, que não quer dizer que, de facto, a violência doméstica é estrutural, nomeadamente à questão sexista, é violência de género. Não é ignorar que elas não aconteçam. Claro que os números indicam. Mas eu acho que trazer uma discussão de que é para proteger, no limite, nós vamos muito mais continuar a reforçar um sistema opressor. Eu continuo nessa. Muito bem. Eu agora dou uma salva de palmas a ela. Liliana, não é isso. Eu até gosto. Porque, assim, como eu disse há bocado, se a associação não evolui nas ideias, não é? E com certeza esse nosso reduto último para não permitir que os homens sejam associados, porque os homens estão em todas as nossas ações. Eles estão em todas as coisas, só não são associados. O resto eles estão em tudo, não é? E por isso é algo que nós podemos vir a refletir no futuro e daqui, sei lá, quando fizermos as próximas... Não, pode ser mais. Não, entretanto eu morro. Daqui a 5 anos, mais ou menos, a gente faz uma grande discussão sobre isso, muda estatutos e tal, e faz com que aqui a Liliana seja a nova presidente da associação, coisas assim. Nós precisamos disso, precisamos dessa renovação e desta renovação de ideias. Estás a ver? Estou a dizer isto também na brincadeira, não é? A Gi é uma ótima presidência, eu adoro a Gi. O que tu querias dizer, Teresa, porque a palavra final é do Manuel? É o problema que nós tivemos nessa reunião lá em cima, nas fracas, certo? E o problema que se pôs não foi propriamente aquele que tu acabaste de dizer dos 8 pessoas. O problema que se pôs é que se trouxéssemos os homens para a associação, seria os estereótipos do poder seriam continuados. Eram os homens que iriam assumir daqui dentro poderia reprodução das relações de poder que existe na sociedade em geral. Tens razão, essa foi a razão mais profunda, não é? Então, porque essa mas nós somos mulheres de força, pá, Muito bem, então vamos passar a palavra ao único homem desta mesa e ele vai passar para ali. Tu diz lá que horas são? Sim, meia hora, basta sair daqui com meia hora antes. Então, muito obrigada, Manuel Carlos Silva, por teres sido útil. Diz. Liliana, ajuda ali a sair dali. Sair às 18h15. Sim, que horas têm vocês aí? Então, daqui a um quarto de hora ela sai, a apanhar um táxi. É, Marginal de Terreiro Prazo. Pois, olha, eu acho que o melhor, não te quero... exatamente, mas antes... Também tens que levar o computador? Ai, não, mas nós temos cá computadores. Como é que... Olímpia e Joana, Carla, vocês podemos pôr aqui um outro computador para ela poder levar. Eu também faço sem computador, Sim. Há alguma questão que a Liliana possa responder nestes 5 minutos enquanto mudamos o computador? Diz lá, Manuela. Liliana, obrigada, foi muito interessante e a Alexa também. Mas como é que tu colocas as pessoas intersexo? Eu concordo com a expressão da Maria Estela Caires quando ela diz homens, mulheres e demais pessoas, porque há muitas pessoas que não se integram na categoria de mulheres nem na categoria de homens. Pareceu-me que tu disseste que não concordavas com isso. Uma questão nós é falarmos de homens, porque a grande discussão é que normalmente quando nós falamos homens e mulheres, nós temos no nosso imaginário homens e mulheres cis e não homens e mulheres trans.
E uma das vezes que se coloca, e pensando na sigla LGBT, não é? Como se às vezes pensa no lésbicas, gays, bissexuais, trans, e muitas das vezes agora colocamos o intersexo e colocamos o mais, de facto é uma possibilidade de criar visibilidade a outras formas de expressões. Só que o que acontece é que há pessoas, podemos dizer homens e mulheres e pessoas que não se identificam com estas categorias, mas o que acontece é que este discurso, muitas das vezes, não estou a dizer que é quem o diz, mas ele traz muitas vezes o discurso de homens e mulheres e os outros. Mas há outras pessoas, nomeadamente pessoas trans, que se assumem também como homens e mulheres numa primeira instância, e há outras pessoas que podem ter a constituição de ser homens e mulheres nesta designação e que rompem estas categorias. Por isso é que eu acho é que, ao ser dito, quem o diz deve tentar problematizar porque é que o diz e não esquecer aquilo que é simbolicamente construído. É como nós falarmos em casamento e, de facto, até haver uma lei que permitia pessoas do mesmo sexo casar, provavelmente o imaginário coletivo das pessoas, quando pensavam em casamento, era de um homem e de uma mulher. A possibilidade de haver leis não quer dizer que as pessoas vão querer casar, mas pelo menos pode criar uma mudança no imaginário e de igual forma, de igual valor. Isso vai também combatendo desigualdades e opressões. Por isso é que eu gosto da designação pessoas, acho que é aquela que traz muito mais a pluralidade e porque as pessoas não são apenas homens e mulheres, porque, por exemplo, há mulheres que, por serem lésbicas podem, e por serem mulheres, podem estar em determinadas situações de opressão, mas, por exemplo, tendo em conta a questão da classe social, elas podem ter, digamos, almofadas para o processo de opressão. E eu, por exemplo, é escusado será dizer, se a questão da classe não tivesse em conta, e se não houvesse, por exemplo, esta possibilidade da UMAR trazer pessoas aqui, tendo verba ou não, mas no caso de ter verba, há determinadas pessoas que estão no interior, não podiam vir a Lisboa, ter chegado às 5h30 e ir embora às 7h. Tudo isto também são possibilidades de ir e vir e que nos colocam em determinados lugares de privilégio. Eu, por exemplo, eu só me apercebi que era discriminada no meu 3º ano da universidade, que tinha a Conceição Nogueira a dizer-me que as mulheres eram oprimidas e eu virei para ela e disse, eu sempre muito questionante, mas noutros lugares, eu dizia, professora, mas eu sou mulher e eu não me sinto discriminada. E eu comecei a revisitar a minha vida, pois claro, eu vinha de uma família super tradicional, que de facto a minha mãe era professora, mas quando chegava a casa tinha a minha avó para ajudar esta designação, e eu nunca precisei trabalhar porque a minha avó e a minha mãe faziam tudo. Só me apercebi, claro, de classe média, só me apercebi que era branca, só me apercebi que era discriminada quando fui para o mercado de trabalho e eram menos alunos de psicologia, homens, mas eram eles que ocupavam os lugares de chefia em todas as universidades e em todos os lugares. Então comecei, mesmo em relação também a aceder ao trabalho, com as minhas médias, comparativamente com outros colegas, e comecei a ler, comecei a informar-me, porque de facto a minha experiência enquanto mulher, em determinadas alturas, até aos meus 20 e poucos anos, de facto foi uma experiência de mulher muito privilegiada. Então, de facto, eu acho que é importante também nós nos questionarmos e é angustiante muitas vezes estes processos de questionamento, mas de facto só assim é que é possível a transformação social e eu não posso nunca falar por mulheres negras, não é? E isto de facto é um lugar que eu não ocupo e por isso é importante que as pessoas ocupem esses lugares de fala, nomeadamente das reivindicações. Por isso é que é importante estes diálogos com todas as pessoas. Muito obrigada, Liliana. Beijinhos ao pessoal de Braga. Bem, finalmente, Manuel Carlos Silva. Obrigado. Antes de mais, quero agradecer muito vivamente o convite da colega, amiga Manuela Tavares. E evidentemente que, sobre a questão que estamos agora a colocar, me parece pertinente a posição da Liliana, se bem que eu considero também que as pessoas oprimidas, seja na base da raça, de género ou outra qualquer, têm que assumir por elas próprias e liderar os processos e os movimentos. Os outros, neste caso os homens, podem e devem ser solidários, feministas, obviamente, mas nessa altura, evidentemente, o espaço e a intervenção pode ser diferenciada, mas eu acho que sempre devem ser os próprios que sentem na pele a situação que devem estar na linha da frente.
Em todo caso, não estou contra, digamos, por contrário, a sugestão da Liliane parece muito importante em termos de futuro. Bom, eu agora, se me permitem, eu fazia aqui começava por fazer um breve exercício e agora também porque eu me inseri nestas questões. Tenho, para além das questões rurais e urbanas, de desenvolvimento, as minhas investigações foram sobre as desigualdades de classe, étnicas e depois, por que não, obviamente, de género. Foi, aliás, nessa base de um projeto aprovado pela FCT que produzimos para além de alguns artigos, obviamente, mas também 2 livros que vou deixar aqui para o mar, com muito gosto. Um é pessoal, desigualdade de género, o outro é coletivo, ou seja, é organizado por mim e aos outros colegas, nomeadamente a Luísa Lima, o José Manuel Sobral, Lina Araújo e o Fernando Bessa Ribeiro. Portanto, organizámos este segundo livro, coletivo de vários colegas que contribuíram com vários capítulos. Portanto, agora eu faria aqui uma breve síntese de algumas questões que têm a ver com a interseccionalidade, mas tendo em conta um bocadinho algumas das questões históricas que se devem ter presentes. Há muito ainda por fazer no campo das desigualdades de género, mas gostava também de salientar, fazer um breve exercício de memória de tempo longo, nomeadamente se nos reportarmos, por exemplo, ao tempo da Grécia, ao tempo em que as concepções filosóficas da altura, não digo só o sistema político, mas também as concepções filosóficas de Aristóteles, e para não falar de Platão, eram, obviamente, naturalisticamente legitimadas. Ou seja, assim como era da natureza haver homens livres e homens escravos, dizia o Aristóteles, também era de natureza haver homens e mulheres. Um era mais, a outra era menos. Porque achava ele que o primeiro manda, a segunda é mandada, porque elas, dizia ele, não possuíam o ser naturalmente dominante. Notem bem. Era isto que dizia Aristóteles e justificava tudo. E isto aconteceu ao longo de todo um certo século. E é verdade, se o cristianismo questionou o esclavagismo, no que concerne a mulher, é bom que se diga que não só, e para além do Antigo Testamento, que a mulher era vista como um ser particular, metaforicamente falando na Bíblia, era a costela que saía do ser homem universal homem, notem bem, ainda tínhamos no Novo Testamento São Paulo a aconselhar as mulheres que deveriam ser submissas e obedecer aos seus maridos. Os homens deviam amar as suas mulheres, dizia ele, mas as mulheres deviam obedecer aos seus maridos. Estão a ver aqui por onde andamos. Na Idade Média, nós temos um regresso, um recuo, porque os pressupostos aristotélicos escolásticos da Idade Média vêm também, e os padres da Igreja, impor interditos no campo da sexualidade. Eu não sei se consigo. Eu tenho que cortar aqui. Ok. Opa. Ou seja, mantiveram-se estas concepções de patriarcado e de desigualdade profunda entre homem e mulher, para além da classe, obviamente. Seria preciso esperar pelo iluminismo, ainda com uma limitação filosófica, digamos assim, uma incoerência política, porque o Rousseau, por exemplo, foi importante na mudança de mentalidades, sobretudo não legitimar as desigualdades de classe e de género desde o nascimento, e foi importante, foi um avanço, mas notem bem, e a Mary Wollstonecraft é a primeira a criticar o Rousseau, porque ele não reconhecia os direitos e achava que havia papéis masculinos e papéis femininos. E isto é, ou seja, apesar do avanço do Rousseau, dos iluministas, é uma mulher que vem chamar à liça que, de facto, o Rousseau não era suficientemente igualitário em termos de igualdade de homem e mulher. Porque ele dizia o homem é bom o nascimento, isso é bom que eu tenha dito, porque aí derrubava todas as justificações divinas e naturais da desigualdade social. Houve enormes avanços, obviamente, ao longo do tempo, dos sistemas esclavagistas, feudais, despóticos, autocráticos, até às sociedades, e fortemente patriarcais, obviamente, até às sociedades democráticas, que são ainda patriarcais, mas pelo menos já não tanto como as anteriores. Como digo, não só o iluminismo, mas movimentos das mulheres. Eu não foi por acaso que eu não deixei de falar da Mary Wollstonecraft, e houve outras que, de facto, já no século XVII, no século XVIII, XIX, por aí, deram, digamos, grandes contributos seminais para o movimento das mulheres.
de emancipação das mulheres. A questão central que aqui se coloca é como é que se distribuem os recursos e as recompensas por homens e mulheres, além de outras divisões de classe, étnicas ou outras. Deixem-me só, num breve instante, relembrar, e voltando aqui já para o Portugal, sobretudo pós-25 de Abril, porque de facto no antes do 25 de Abril era muitíssimo pior, até do ponto de vista legislativo, em que havia essa desigualdade, por exemplo, o pai de família, o chefe de família. Ainda bem que tivemos uma legislação que estava mais à frente das mentalidades, aliás, da qual devemos também, quer a Leonor Beleza, mas também a Teresa Beleza e outras, que justamente eram um grande impulso no direito da família, por exemplo. Eu quero dizer é que houve, a partir do 25 de Abril, maior emprego, feminização do emprego assalariado, uma reivindicação crescente dos direitos pela cidadania das mulheres na transformação dos modos de vida familiar, nas relações laborais, na alteração dos hábitos e estilos de vida, enfim, na libertação dos julgos, parcial, ainda que muito parcial, do julgo de sujeição feminina, uma maior democracia. Embora ainda há situações que são deploráveis, haver sobretudo mortes de mulheres são consideráveis, ainda elevadas, e que a UMAR tem, de facto, um papel muito importante na denúncia dessas situações. A feminização do emprego, embora a miúde com flexibilização produtiva e salarial, maior taxa de desemprego também entre as mulheres, precariedade e vulnerabilidade, o trabalho a tempo parcial reduzido em Portugal, ainda relativamente porque há uma maior sobrecarga das mulheres e uma dificuldade de conciliar trabalho doméstico e trabalho extradoméstico. Enfim, toda uma questão até na divisão sexual do trabalho, quer nas qualificações, quer nas mulheres, nas pessoas com menos qualificação, quer com mais qualificação. Há aí uma segmentação no mercado de trabalho. Por exemplo, as mulheres nas indústrias têxtil, por exemplo, cerâmica e calçado, os homens mais na tipografia, construção civil, mecânica, etc. Nas qualificadas, temos as mulheres na enfermagem, na segurança social, secretariado, etc. Os homens, eletrónica, mecânica, informática e de construção civil, etc. Portanto, ou seja, há uma segmentação que reverte, e sobretudo quando vamos depois aos salários. No privado, normalmente, ainda está em 16 a 17% a diferença entre homens e mulheres, o que é desse ponto de vista. E, em termos políticos, uma baixa percentagem de mulheres eleitas ou designadas. Digamos que, ainda bem que há uma lei de paridade que, certo, obrigou, porque por si próprios os próprios partidos são adversos a esta igualdade de género. Quer no PSD, quer no PS, e até nos partidos cada vez menos. Ou seja, agora, por exemplo, há partidos como o Bloco de Esquerda já coloca a situação 50% a 50%. Mas foi difícil, mas foi necessário que houvesse uma lei para que pelo menos um terço das mulheres pudessem estarem na lista, digamos, elegíveis. A valorização, digamos, desiguais dos saberes das segregações sexuais no mercado de trabalho, enfim, diria que há uma cultura empresarial dominante que nas suas práticas e lógicas de gestão reproduz assimetrias e desigualdades de género. Peço desculpa que, entretanto, eu estou aqui atento, mas gostava sobretudo de salientar que nas transformações que houve das estruturas produtivas no mercado de emprego, não têm sido acompanhadas nas estratégias de recrutamento de seleção por processos de igualdade de género, sobretudo que potenciem, práticas que potenciem a igualdade de género dos trabalhadores de ambos os sexos. E há neste sentido um certo paradoxo constitucional em que se afirma a igualdade de oportunidades, mas isto não é só sobre as mulheres, mas também nas mulheres e sobre as mulheres mais ainda é mais grave. Há um paradoxo entre o princípio legal e constitucional mesmo da igualdade de género, do tratamento de oportunidades, e a crua realidade das desigualdades de classe por um lado, e das sexuais por outro. Quer num contexto familiar, quer num contexto laboral, quer num contexto familiar. E por isso, não vou alongar muito, mas gostava de colocar aqui em que medida é possível equacionar o princípio constitucional e teórico e ideológico da igualdade de oportunidades por género, com uma questão prévia que também é ela, em termos de igualdade de oportunidades, simplesmente, em termos até de classe. E, ou diríamos de outra forma, estaremos perante um sistema que abre a mobilidade social para todos, ou apenas é restrito a alguns cidadãos e cidadãs. E nós, como estamos num sistema capitalista, evidentemente que a retórica da igualdade de oportunidades é mesmo retórica.
Não passa à realidade. E, portanto, mas ele tem os seus defensores. É bom que isto não se esqueça, porque há defensores teóricos e longos, desde o Durkheim, Parsons, Merkel, etc., que dizem uma coisa muito simples. A sociedade tem necessidades e funções diferenciadas. Umas mais importantes, outras menos importantes. Ora bem, as mais importantes serão ser ocupadas e preenchidas pelos mais talentosos, competentes, com mérito, etc. E os menos competentes, obviamente, cabe-lhes, enfim, as menos bem remuneradas e, portanto, enfim, é esta a justificação. Porque, no fundo, dizem eles, não é? No passado, antes do sistema democrático, as relações eram filtradas pelas relações de sangue, de compadrio, parentela, etc, etc. Portanto, eram muito desiguais. Agora estamos num sistema democrático aberto, com a mobilidade social, com a avenida aberta da democracia, por isso ninguém se queixa, porque se sobe é por mérito próprio, se desce também é por culpa própria, não é? Portanto, ou seja, aqui não há nada a fazer. Porquê? Porque eles dizem, mais uma vez, quer desde as primeiras sociedades à atual, e às futuras, deixa-se dar igualitarismo, socialismo, que é isso? Isso não é possível. Pois que se as sociedades elas são diferenciadas, os talentos são diferenciados, portanto, também, a partir daí também não há igualdade para ninguém. Portanto, eles dizem, não escondem sequer. Alguns que pretendem esconder, mas dizem, a mobilidade social é o traço dominante das sociedades democráticas. E, portanto, há estratificação, sempre houve e vai haver. Esta é a linguagem pura e dura dos teóricos do sistema. Há outros teóricos que esses falam justamente do contrário, a reprodução social, que é dominante, ou seja, as desigualdades, as contradições de classe reproduzem-se intra e intergeracionalmente. Portanto, não havendo alterações nos pressupostos da economia básica, do sistema, obviamente também os diversos mecanismos jurídicos, políticos, etc., económicos, vão tender a reproduzir as desigualdades sociais. Obviamente as de classe, mas também as de género. Porém, e essa é uma tese, o Althusser, o Lancet, Berthaud, o próprio Bourdieu e Passeron na primeira fase dos seus trabalhos. Enfim, porquê? Porque é o resultado, não do mérito, mas do controle que se tem sobre meios de produção e por aí haverá sempre reprodução das desigualdades sociais. Há uma outra tese que é um bocadinho mais diferente, que admite a tese da reprodução em geral, mas existem alguns graus, maior ou menor, de mobilidade social ascendente ou descendente, que, conforme as circunstâncias de vida, as capacidades, habilidades, recursos económicos e outros, que podem permitir alguma subida social, mas é restrita. Em todo caso, é restrita. Portanto, eu não vou alongar muito, mas sobre Baader, Weishaupt, o próprio Bourdieu, Giddens e outros, Goldthorpe. Agora, eu gostava, sobretudo, de ter presente que este problema que se coloca a nível geral das classes também se coloca a nível das próprias desigualdades de género. E é, portanto, não é despropositado trazer ao debate estas questões, porque elas estão co-presentes e isso se sobrepõe, muitas vezes, às próprias desigualdades de classe. E nós fizemos um estudo em Barcelos sobre as desigualdades de género e de classe e notamos que, em contextos, neste caso, em que os laços de parentesco, as relações de dependência patrocinal ou clientelar são muito fortes, as mulheres, apesar de tudo, apesar de ser importante a defesa dos seus direitos como mulheres, elas defendiam como trabalhadoras porque eram muito mal pagas e, portanto, este facto sobrepunha-se ao outro. Não é que fosse menos importante, mas elas achavam que o seu trabalho era remunerado não pelo seu trabalho enquanto pessoa, enquanto mulher, mas como complemento à família. Notem bem. Portanto, porquê? Porque é tão baixo o salário do homem e sobretudo da mulher, evidentemente que eles assumem. A consciência política destas mulheres ainda não é ao ponto de chegarmos a uma consciência neste caso, de igualdade de género. Mas, em todo caso, achámos que elas sentiam essa discriminação. Também sentíamos e nesse sentido, tinham essa percepção. Eu, basicamente, não obstante os avanços que eu falei há pouco, e haver até uma ruptura no próprio dentro do sistema capitalista, após os sistemas feudais e outros, apesar de tudo, neste sistema capitalista, ainda se mantêm as discriminações adscritivas, que não são as de classe, são aquelas que pertencem ou por razões de etnia, de raça ou de género, de pertença de género, ainda persistem em Portugal e não só em Portugal, portanto. Ou então da nacionalidade, por exemplo, já falou-se aqui dos brasileiros ou brasileiras, da etnia, do sexo ou do género. Rapidamente, para entender que de facto a este respeito sobre as desigualdades de género não há, embora hoje estamos mais avançados e certamente
que algumas são até passadas, por exemplo, as concepções sociobiológicas, que partia do fenómeno sexual, em que os homens seriam o elemento ativo e as mulheres o elemento passivo, está ultrapassado, mas ainda existem em algumas partes. Outras teorias psicológicas, sobretudo freudianas, em que na base da posse ou ausência do pênis, então, portanto, entre rapazes e raparigas, era a explicação que davam, mas que teve uma contestação indignada e fundamentada, e bem fundamentada, das feministas, porque de facto não tinham absolutamente nada de explicativo da desigualdade de género. Há outros mais no campo da sociologia que partem do princípio que nos processos de socialização e da diferenciação nos códigos, esquemas de percepção, nos papéis de homem e mulher, o Parsons é de facto o teórico, mas é um teórico que teve uma repercussão enorme desde os anos 50, 50 e que se manteve até os anos 70, 80. Foi dominante, não só na América, mas até na Europa, inclusive, em que o elemento instrumental, o homem, era o ganha-pão, o provedor, e a mulher era o elemento expressivo, materializado nas capacidades do seu cuidado, da família, etc, etc. Portanto, em termos afetivos, emocionais, etc. Como que destinado. Ou seja, não é um teórico da antiguidade nem da feudalidade, é um teórico da modernidade. E ele passou-nos isto como uma teoria, mas que é uma ideologia pura e simples, patriarcal. Não tínhamos qualquer ilusão. Por outro lado, as perspectivas marxistas também não ajudaram. Porquê? Porque salientaram a divisão sexual do trabalho na base da classe. Em última instância, explicaria todas as desigualdades, inclusive as desigualdades de género, e isso foi fatal e tremendo para as feministas, que tiveram que distanciar-se desta posição marxista, que eu diria monocausal, dogmática, incapaz de olhar mais além. As teorias feministas, Millet, Ortner, Sorokov, têm destacado a questão de género e a importância da dominação patriarcal, e que foi muito inspirada também nas concepções de Foucault, Michel Foucault, basicamente nas relações de poder, mas também podíamos trazer aqui o próprio Weber, que também tem muita importância na questão da exclusão, do fechamento social e das relações de poder. Eu acho que não podemos fechar, e isto aqui é que tem importância a interseccionalidade. Ela vem nos anos 80, como vimos pelas teóricas feministas negras, mas é importante articular aqui os contributos mais recentes, obviamente, destas feministas, que foram fundamentais para a mudança de paradigma, mas não podemos esquecer que é o importante contributo que o próprio Max Weber deu para esta questão, porque ele é o primeiro teórico, não o Durkheim nem o Marx, mas foi o primeiro teórico que disse: qualquer exclusão social, ou discriminação, ou dominação, pode ser explicada na base da classe, na base do sexo, na base da nacionalidade, na base da localidade. Portanto, o Weber é, numa perspectiva mais aberta, plural, e capaz de agregar os diversos fatores para explicar a desigualdade social, a vários níveis, inclusive este de género. E, portanto, é muito importante. Acho que ele não é um teórico da interseccionalidade, mas é um teórico seminal que dá pistas para... Porque eu acho que também há que reconhecê-lo, que se os marxistas não estiveram muito adequados em só falar de classe e esquecer o género, também as feministas que falavam só de classe, só de género e de patriarcado, muito bem, toda a razão, mas era insuficiente. E esta nova ola, ou esta onda de interseccionalidade, é de facto muito produtiva e fecunda, justamente porque ela vai sintetizar os contributos de vários, inclusive dos entraços simbólicos, nomeado Goffman, portanto, que tem aqui também um contributo muito importante. Portanto, ou seja, que me parece fundamental para compreender as formas de dominação e opressão feminina, justamente ver como os mecanismos alegadamente impessoais no mercado, mas também na esfera doméstica, mas também na vida cotidiana das relações de género, são muito importantes, porque as teses neoliberais ou liberais ignoram ou ocultam estas relações da exploração e arremetem às feministas liberais. Elas reconhecem, e só reconhecem alguma discriminação ou desigualdade quando há fatores de ordem política ou jurídica e, portanto, nesse sentido, têm algum peso. E tiveram também o seu papel importante na história, não é? Não vamos menosprezar. Mas elas não vão mais além. E, portanto, eu acho que teremos que, eventualmente, caminhar para uma capacidade de síntese, tendo em conta justamente os vários contributos que falámos há pouco.
Eu também daria aqui só uma relação, a importância desta relação entre o direito e a sociedade, porque se, por exemplo, o direito relaciona-se com a sociedade, mas não à maneira do Kamiana, que ele vê como a emanação da sociedade, e portanto que ele reduz, digamos, o direito a um indicador do tipo de solidariedade nas sociedades tradicionais, que ele diz solidariedade mecânica, versus solidariedade orgânica na divisão social do trabalho das sociedades modernas. Ora bem, eu diria que o direito normalmente, é uma superestrutura, no tempo marxista, mas creio que também é mais que isso. Ele pode ser uma superestrutura no sentido que vem depois da economia, ou explicável a partir da economia. Muitas vezes, em certas sociedades, o direito pode ser até um fator importante na mudança das mentalidades. O caso português é esse. O direito, depois de 64, esteve mais avançado que as mentalidades em Portugal. E, portanto, pode ser aqui um fator de mudança pedagógico. Eu já vou... Pois já vou. Mas, tradicionalmente, focalizou-se de modo excessivo na produção de objetos e de seres humanos e suscitou críticas devidas das feministas que acentuaram e deslocaram um problema para a família. A família seria o local ou a instituição onde se reproduziam as desigualdades sociais. E foi muito eliciante este debate, sempre lá. Simplesmente, nunca era um casamento oficial, que eu procuro que seja oficial e que sejam, digamos, vendo os vários contributos, que sejam de facto importantes para se aproximarem. Porque ambos são fecundos, desse ponto de vista. E eu, fazendo a leitura, digamos, dada esta secundarização do processo de reprodução, que foi feito pelos marxistas, e olhando ou relendo a ideologia alemã, o Capital, e sobretudo a origem da família da propriedade privada do Estado de Engels, houve aqui um erro no marxismo em aplicar categorias e conceitos de classe a modos de produção capitalista, a modos de produção não capitalista, mas também ao trabalho doméstico. Ou seja, não foi suficientemente considerado o trabalho doméstico como um trabalho que também contribui para a produção de mais-valia. O trabalho, porque dizia-se, o homem produção, a mulher reprodução. Não. A reprodução faz parte do processo de criação de mais-valia. E é nessa importância que Harry e Jung, por exemplo, que são duas autoras que trabalharam estas questões, eles falam de 3 sentidos da reprodução social. Enquanto reprodução de uma determinada sociedade, ou formação social, enquanto reprodução da força de trabalho, e terceiro, enquanto forma de produção de seres humanos, ou seja, da reprodução biológica da espécie. Não é? Ora bem, se esta última constitui uma condição necessária para a reprodução social, a reprodução do trabalho adequadamente socializado é igualmente condição necessária, mas não suficiente, da reprodução social. Talvez explicando de outra maneira. O conceito abstrato de Marx, no sentido mais abstrato, produção, circulação, consumo, produção, não exige necessariamente a diferenciação homem-mulher. Atenção. Mas no segundo e no terceiro sentido que estamos a falar, a discussão sobre o género torna-se imprescindível. Não é possível evitar. E é nesse sentido que Harry e Jung dão um grande contributo, porque a dizer o seguinte: o conceito de classe é insuficiente. E, portanto, necessita de ser complementado com outros conceitos, nomeadamente de género, de idade e outros, que são importantes para perceber as relações de desigualdade de género. Portanto, por exemplo, houve sociedades, o controle sobre o trabalho, ou sobre a sexualidade feminina, ou a sua capacidade reprodutiva, foi diferente de sociedade para sociedade. Mas são aspectos centrais nas relações de género para a reprodução social. E por isso estas autoras, ao chamarem a atenção para os mecanismos da transmissão da propriedade, chamam também a atenção para outros 3 aspectos. A alocação e a subsequente reprodução de indivíduos através das práticas matrimoniais, normalmente endogâmicas, portanto, as pessoas casam dentro da mesma classe ou grupo social, tendencialmente. A reprodução ideológica do trabalho, adequadamente socializado nas práticas, normas e valores que as pessoas aprendem na socialização. O Bourdieu e Passarão são, de facto, mestres nesta questão. A manutenção da cotidiana das condições de vida materiais, alimentação, vestuário, etc., que é um trabalho, tradicionalmente, historicamente e, infelizmente, feminino. E é nesse sentido que constitui parte integrante, a par das políticas sociais, do processo global de reprodução do trabalho ou a benefício do capital. Ou seja, é nesse sentido que as mulheres tiveram, ao longo do tempo, um papel essencial, integral, na reprodução, digamos, da mais-valia e da acumulação de capital. E é nesse sentido que, digamos que há que desconstruir o binómio que já falámos há pouco de Parsons,
sobre... Porque, por exemplo, é curioso que passam-os que se aplica às classes médias ou à classe assalariada, não se aplica, por exemplo, aos camponeses. Porque as camponesas trabalhavam dentro e fora de casa e, portanto, eram produtivas no duplo sentido. Não só no trabalho doméstico, mas também no trabalho do campo. E, portanto, nesse sentido, e mais até que os homens. Portanto, ou seja, eu diria que nesta situação, a dominação patriarcal e a correlativa subordinação da mulher não é apenas política ideológica, mas ela assenta na produção e na reprodução das condições da vida objetiva. Ou seja, é uma construção social que encontra o seu princípio nos princípios da divisão da razão androcêntrica, ou seja, na razão do poderio, do poder do homem. Eu quero fazer aqui já uma proposta. Bom, até já. Eu queria terminar. Dizer o seguinte, permitam-me, aqui os níveis de análise, o socioestrutural, que é muito importante, é básico, o político-organizacional e o interativo, das vivências, das experiências e interações. São os 3 níveis que vários autores vêm trazendo para aqui, desde o Luhmann, que não é marxista, mas Bader é marxista, e eu próprio também assumo, que são deve ser balizada as desigualdades a este nível. Socioestrutural ou societal, político-organizacional e interacional. Bom, é este casamento que eu pretendo que haja aqui de cruzamento fecundo entre feminismo e marxismo. Ora, muito bem, muito obrigada, Manuel Carlos Silva. E eu faço já assim aqui uma proposta, porque eu também sou apaixonada por estas matérias e sei que há aqui companheiras que também o são. Nós vamos programar a nível da UMAR, talvez, eu vou fazer essa proposta à direção, um debate sobre feminismo e marxismo. Com a seguinte interrogação: feminismo e marxismo, um casamento mal sucedido? Ponto de interrogação. E então vamos ver se conseguimos que haja algum casamento ou não, está bem? Pronto. E então o Manuel Carlos Silva fica já convidado, vamos ver quando, porque ele tem um manancial, porque ele é marxista, tem uma base marxista sólida, mas também é uma pessoa que evoluiu com o tempo e que tem uma perspectiva crítica e uma reflexão muito profunda sobre aquilo que efetivamente o marxismo não conseguiu responder. E por isso eu não sei se as pessoas que estão aqui da direção da UMAR concordam ou não, fazermos este debate no futuro com ele, onde possamos depois apresentar questões e ver isto de forma mais profunda e mais amiudada, com uma intervenção deste tipo e com a limitação de tempo que tu próprio tens para apanhar o comboio, não é permitido de outra maneira. Eu pergunto à Teresa Salles se queres vir aqui fazer um encerramento. Só perguntar uma coisa. Sim, pergunta. Eu queria perguntar duas coisas. Uma, porquê é que não falaste da Florhat Kristã? Porque ela foi da Florhat Kristã. Porque ela foi das primeiras feministas ocidentais a fazer a ligação entre género e classe social no século XIX e a lutar pelos direitos laborais das mulheres trabalhadoras e dos homens trabalhadores. E ela dizia-se acusada pelos patrões de ser socialista, ela tinha ligação aos socialistas utópicos, e pelos maridos de ser feminista e pelos maridos das trabalhadoras de ser feminista. Portanto, a questão E por outro lado, se já leste o último relatório de Salver da capitalista neoliberal, a Organização OCDE, que é terrível sobre explica sobre a mobilidade social em Portugal, que diminuiu a mobilidade social ascendente em Portugal, que tem sido praticamente quase nula nestes últimos anos. Sim, li por alto até porque obrigaram-me depois a fazer um comentário na rádio, tive que ver um bocadinho por alto, não vi, mas é muito importante. Mas o problema é que aqui em Portugal, e não só, faz-se muitas vezes a confusão entre mobilidade social e melhoria social. Melhoria social há, ou tem havido, mas uma mobilidade social implica mudança de classe, e não acontece, porque aquilo que quem estava na moda baixo, passo o termo, na escala inferior de um sistema agrário, continua ainda, digamos, numa situação, pode ter mais direitos, obviamente, o Estado Social permitiu mais direitos, férias, etc. Mas continua na escala, com as classes médias, é o grande saco que a pessoa mete nas classes médias, quando
Eu acho que se trata de trabalhadores qualificados. Qual classe média? Portanto, ou seja, há conceitos que são básicos e que as pessoas, de facto, utilizam. Mobilidade social por ter, sei lá, a licenciatura. A licenciatura, depois é um precário, digamos aí, que está a trabalhar com um salário de miséria. Qual é a mobilidade dessa pessoa? Eu acho que há que pôr as coisas no devido lugar. É nesse sentido que, muitas vezes, mobilidade social é usada e abusada, o termo, de maneira incorreta. E por isso, quando foram, de facto, em 5 gerações, de facto, mantiveram-se os filhos dos trabalhadores despedidos, mantiveram-se em primeiro lugar e vice-versa. Os que têm recursos, obviamente, conseguiram subir e reproduzir-se no sistema. Mas muito obrigado. Obrigada. Ora bem, a Teresa vai só dizer umas palavrinhas de encerramento. Boa tarde, muito obrigada aos resistentes nesta tarde de calor imenso. Queria dar um grande agradecimento às pessoas que tornaram possível este seminário e que têm trabalhado comigo e têm-me ajudado ao longo dos tempos no projeto Mais e Feminismos. Há Carla Christensen e há Sara Selmo, foram as duas minhas grandes colaboradoras nas múltiplas discriminações. Há Joana Salles, há Olímpia Pinto, há Manuel Tavares, não quero esquecer de mais ninguém, para lá, há Irene Rodrigues, que também tornaram possível, e já agora ao Francisco, que está sempre pronto a dar aqui uma mãozinha nos nossos seminários. A todas vocês, e ao Henrique que faz o transporte, mas isto queria agradecer-vos muito a todas e a todos vocês que estiveram aqui e que são nossas companheiras. O meu mais profundo obrigada. E obrigada à mesa, que foi sensacional. Um grande marxista, portanto, por favor, é sempre fantástico ouvi-lo e que numa altura em que isto parece que já passou de moda, não é? A Alex, eu sei que é a Alex, filha, eu sei que é a Alex, eu podia te chamar ela Alcântara, mas não é a tua. E agradecer a todos, a vós, pela vossa participação e a vossa conferência.